Aleluia. Jeremias capítulo 8, a partir do versículo 18. Diz assim o texto: se eu pudesse consolar-me na tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, e espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha de meu povo? Deus nos ensina, nos instrui debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Toma o teu lugar. E as crianças, nós não oramos pelas crianças. Não tem, já foram sem oração mesmo, né? Esquecemos. Em nome de Jesus, mas vamos orar, mesmo que acho que elas já foram. Estão indo. Pai, nós queremos abençoar, Senhor, os nossos pequeninos, os teus pequeninos. Prepara, Senhor, essa geração e prepara-nos também especialmente para que sejamos pais que ministram, que enviam, que dão fortalecimento, base, sustentação para o crescimento emocional e espiritual dos nossos filhos. Pai, ministra a nossa vida como pais, para que nós possamos entender aquilo que essa geração precisa, em nome de Jesus. Amém? Quero falar um pouquinho sobre esse texto de Jeremias, o coração do profeta que expressa também o coração de Deus. Jeremias faz um lamento, um choro, nada difícil para ele, na sua característica. Mas ele também expressa um lamento do coração de Deus. O profeta estava buscando por um consolo, por causa do estado de Israel, da condição de destruição e de ruína que Israel se encontrava. E ele diz: o meu coração desfalece em mim. Dentro dele havia algo desmoronando. Dentro dele havia algo desfalecendo em relação ao contexto que o povo vivia. E Jeremias estava tomado de tristeza. Ele começa falando dessa tristeza. Por isso ele pedia um consolo, ele clamava por um consolo. E ele fazia alguns questionamentos que também expressavam o coração de Deus. É um clamor de tristeza no povo, e o povo buscando socorro nos ídolos, uma destruição e o povo seguindo caminhos estranhos para buscar a resposta, para buscar a solução. E Jeremias está triste, o povo buscando vaidades de outros povos, provocando a ira de Deus, e com isso vinha mais consequências e, consequentemente, mais ruínas. E Jeremias está chorando, Jeremias está fazendo um lamento, Jeremias está buscando explicações. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e a forma com que nós reagimos a alguns momentos críticos nos fazem refletir no que Jeremias lamentava. Às vezes nós olhamos algumas situações e talvez se Jeremias olhasse para a nossa forma de reagir em alguns momentos, ele faria a mesma coisa hoje. Talvez Deus, quando encontra um profeta, lamenta o seu lamento, a sua tristeza por meio de um profeta, como ele fez com Jeremias, olhando para nós e pela forma com que nós lidamos com algumas situações. Às vezes a gente vê pessoas que ora foram firmadas na rocha e de repente apostatam da fé. Às vezes nós vemos pessoas firmadas na rocha que num tempo ele se coloca num abismo de morte, de depressão ou de outras doenças assim. Às vezes vemos homens e mulheres de Deus que chegam à fatalidade do suicídio
E nós, às vezes, lamentamos como Jeremias. Às vezes, olhamos para pessoas perto da gente, porque é difícil nós olharmos nesse estado para nós mesmos e lamentarmos. Mas, às vezes, a gente vê pessoas e a gente lamenta como Jeremias lamentou. Meu Deus, o que esse povo está fazendo? O que esse homem, o que essa mulher está fazendo? Porque ele está reagindo assim como se ele não tivesse Deus. Como se em Deus não houvesse solução. Como se fosse um povo desarraigado, sem Deus. E aí ele finda esse conflito interior dele, que está demonstrando um lamento do próprio Deus. Dizendo, por acaso, em Sião não tem mais cura, em Sião não tem bálsamo, em Gileade não tem bálsamo, por acaso em Gileade não tem médico. E o povo está ali procurando solução em várias situações, buscando soluções em deuses estranhos, buscando solução em coisas estrangeiras. E ele está ali, Jeremias está lamentando, um lamento do coração de Deus. Às vezes nós olhamos para pessoas buscando solução para os seus problemas, em práticas estranhas, mesmo depois de terem se convertido, colocando o coração, ao invés de depositar a confiança no descanso, para ser conduzido por águas tranquilas em Deus, deposita a confiança em pessoas. Nós começamos o culto aqui hoje na abertura, Luzineu ministrando sobre tranquilidade, um lugar de refúgio. A Vânia na oferta, um lugar de tranquilidade. Nenhum sabia que texto eu ia ministrar. Então eu quero te dizer com toda confiança no Senhor, tem um lugar onde nós podemos ir de refúgio, de águas tranquilas, que a tormenta passa, que a tranquilidade vem, e que mesmo em meio a dias difíceis nós podemos passar aqueles dias e nos comportar como alguém que tem um pai, como alguém que tem um Deus, como um povo de Sião que não é um povo desagregado, que não é um povo solitário, que não é um povo que não tem ninguém por si. Às vezes nós nos comportamos assim. E talvez hoje, um profeta levantado na terra, semelhante a Jeremias, poderia olhar para casa, para a vida de muitos crentes e fazer esse mesmo lamento. E ele diz assim, ó, eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Jeremias está dizendo assim, olha, eu estou quebrado. Essa palavra significa esmagado, demolido, ruína, queda, brecha. Eu estou quebrantado pela ferida, eu estou quebrantado pela brecha, eu estou quebrantado pela destruição, pela queda da filha de Sião. Então, o quebrantamento, o choro, o lamento de Jeremias tinha um motivo, a destruição de Israel, aquilo que Israel estava passando. Qual a ferida de Sião que despedaçava o coração do profeta e o coração do próprio Deus, que estava refletindo a mensagem pelo profeta? Gente, o pecado, claro, o pecado ele abre uma ferida de destruição, ele abre uma brecha que nos destrói. E toda prática de pecado, inclusive até a busca aos deuses estranhos e a idolatria que eles buscavam, se tornou um pecado que os destruiu mais ainda. A falta de confiança em Deus e todas as brechas de pecado fazem-se motivo na nossa vida para provocar um lamento e um choro no coração de Deus. Mas também essa ferida podia ser uma ferida emocional. E dentro de tantas coisas que a gente podia ministrar dentro desse mesmo texto, eu quero ficar aqui nessa noite, falando um pouco dessas feridas emocionais. Porque essas feridas abrem brecha, e quando elas não são curadas, elas vão nos conduzir a práticas de pecado. Tem pessoas que caminham, que pecam, que erram na caminhada e se ferem. E aí um abismo chama o outro. Mas tem pessoas que se ferem e depois começam algumas práticas de pecado em decorrência da ferida. Então a ferida ela tem que ser curada. Muitos entram em colapso emocional porque não tratam as feridas, e esse lixo vai acumulando, e de repente, pá, explode. De repente estoura. E de repente uma coisa simples passa a ser uma coisa grave, por uma consequência de situações que foram guardadas na alma.
As feridas emocionais não tratadas, elas vão sim se tornar um lugar de prisão, onde a pessoa, crente ou não crente, se não tratar, tem essa possibilidade de ficar nesse lugar de prisão, um lugar da alma aprisionada. O que é essa ferida emocional? Nós sabemos que é um lugar que se abre na alma, é uma brecha que se abre e que vai acumular sentimentos ali dentro. É um lugar que pode ser gerado por uma frustração, por uma dor, pode ser gerado por uma perda, por uma desilusão, pode ser gerado por uma situação de injustiça, por algo que foi cometido contra a pessoa e abalou o emocional, pode ser gerado por uma traição, pode ser gerado por várias situações. Mas é um momento da vida onde a pessoa é marcada por um trauma. E isso atinge, isso abre essa aresta, isso abre essa brecha, isso abre esse lugar. Agora, eu quero falar um pouquinho, antes de falar sobre a dor emocional e sobre a cura, eu quero falar sobre essas circunstâncias que nós enfrentamos. Israel tinha uma promessa de Deus. Israel tinha um caminho, um chamado de Deus. E quando Deus chamou e mostrou, Canaã é o lugar. Tem um lugar para vocês caminharem, tem um lugar para vocês chegarem. Ele é um pai de destino e Deus tirou o povo do Egito, não era para chegar em lugar algum, muito menos para ficar rodando no deserto. Deus tirou como um pai que libera os filhos e que dá destino, dando a eles um lugar. Olha lá, essa é a terra que vocês vão herdar. Agora, nessa caminhada tinham desafios. E eles tinham desafios externos e desafios internos. Então, os desafios externos ficavam visíveis, porque eram externos. Eles olhavam e viam aqueles povos, aquele monte de nome, um pior do que o outro. Eles viam gigantes, eles viam fortalezas, cidades fortificadas, construídas, reis colocados sobre a autoridade, pessoas que eles tinham que enfrentar, gigantes em estatura. Então, externamente era apavorante. Mas, na verdade, o maior problema de Israel, do povo, não eram os desafios externos. Não era esse o maior problema. Assim como também não é o nosso. E nesses momentos que a ferida está ali dentro do nosso interior, mas na nossa vida, o exterior nos toma o tempo. E a gente olha para o que é um desafio externo. A gente sai do foco e, na maioria das vezes, os desafios externos não são os nossos maiores problemas. Porque as questões que derrotaram o povo de Deus estavam aqui dentro. Assim como as nossas maiores questões a serem resolvidas estão aqui dentro. Então, esses desafios, essas circunstâncias, elas existiam. Uns gigantes externos que eles precisavam enfrentar, por nomes naquela época, os jebuseus, os fariseus, os girgaceus, os filhos de Enaquim. Eles olhavam para tudo isso, mas tinha um lugar onde dois conseguiram enxergar de uma produção maravilhosa quando eles pisassem na terra. Dois conseguiram olhar para o tamanho da uva, para a abundância do cacho, que precisava de mais de um para carregar. Dois conseguiram olhar o mel, conseguiram olhar o leite da terra, conseguiram olhar os presentes, as dádivas, o destino liberado pelo Pai, para que eles pudessem pisar. Mas a maioria deles não conseguiu ver nada de bom. Olhavam para os desafios externos. Mas por que os gigantes externos amedrontavam tanto eles? Por conta dessas questões não saradas. Quando nós não vamos nesse lugar do interior tratado, não nos resolvemos, pastor, a que nível? Em todo nível que o Senhor quer levar. Quando acaba? Tem para mim que só no corpo glorificado. Pela minha experiência, nem fico mais achando se daqui 5 anos vai acabar. Acho que só quando o corpo for glorificado. Eu preciso ir em todo nível de cura que Deus quer me levar, para que eu possa me resolver por dentro. E quando eu me resolvo por dentro, os gigantes externos já não são mais tão grandes. Quanto mais bem resolvido por dentro, mais eu olho para os desafios externos e consigo romper com os meus limites, com aquilo que me limita, e aí não passa a ser tão grande. Você pode ver que uma pessoa que cresce em nível de cura, a maneira com que ela vê um problema externo é diferente.
Vem uma enfermidade e assola, mas ela tem uma maneira de ver que primeiro vai de confiança em Deus. Que primeiro vai nesse lugar que Deus tem ministrado, de refúgio, de tranquilidade, dizendo, não, a enfermidade assolou. Um câncer bateu a porta da família. Uma situação aqui que é horrível, sim, realmente apareceu. Mas espera aí, primeiro eu vou olhar para um Deus que está acima. Bate uma questão financeira, uma assolação, um problema financeiro. Quem está bem resolvido nesse lugar, ele tem uma condição de rapidamente ir para esse lugar de confiança em Deus e olhar para essa situação e já diminuí-la, porque ele não enxerga o potencial do problema externo. Ele olha a grandeza de quem o governa. Ele olha a grandeza de quem o chamou, de quem é um pai que dirige, um pai que não deixa, que não chama e deixa sem rumo. Ele entra com maior facilidade num lugar de confiança, onde ele sabe de onde ele veio, ele sabe o propósito e ele sabe para onde ele caminha, onde será o final. Quanto mais resolvidos nós somos, nós não vamos nos apegar tanto às questões externas que nos fazem olhar para pessoas, ou confiar em pessoas, ou culpar pessoas, mas com maior facilidade, essa pessoa bem resolvida no seu interior, ela olha os gigantes, ela olha a circunstância, mas ela vai com maior facilidade nesse lugar em Deus e diz, não, eu tenho um pai, e ele nunca me deixou só. Ele não diz que eu não teria aflições, mas ele diz que eu nunca ficaria só. Então, o que nos derrota de fato, não é uma crise conjugal. O que nos derrota de fato não é um problema com o filho. Não é simplesmente um problema financeiro. Na verdade, é esse gigante interno, nunca vencido, que dá os seus picos de explosão e pá, balança tudo. E de novo uma outra crise, e de novo uma outra crise. Tem gente que está assim, emocionalmente tão flácido, emocionalmente tão fraco, gente que não pode a goteira abrir, que é já o motivo da explosão. Que não pode alguém olhar torto, que já explode tudo. Mas a questão não é a situação interna, às vezes externa. Às vezes o problema externo é muito pequenininho. A maior questão é aqui dentro. Por isso que nós precisamos ter um foco em uma vida de restauração cristã. Esse foco é dentro, de dentro para fora, de dentro para fora. Nós precisamos persistir em um foco de aprender e desenvolver por hábito, por disciplina, a olhar o interior em qualquer circunstância exterior. Eu preciso me disciplinar. As situações que me desafiam externamente, eu parar um pouquinho e olhar, mas e eu? E eu? E como está aqui dentro? Isso é algo que produz em mim uma cura que realmente me leva a esse lugar de tranquilidade e de refúgio. O que verdadeiramente derrotou o povo de Deus e às vezes nos derrota são esses conflitos internos. E é proveniente do quê? De uma mentalidade escrava, construída lá no Egito. Com o povo, na realidade, no literal, era assim. Ah, como assim, pastora? Gente, aqueles anos todos de escravidão forjou uma mentalidade debaixo daquilo que as figuras de autoridade lançavam. Faraó era um falso profeta na vida daquele povo. Os guardas e todas as pessoas que oprimiam Israel profetizavam com atitudes e palavras tudo aquilo que era distante da verdadeira identidade para onde o povo devia caminhar. Então, ao longo dos anos, naquele convívio da escravidão, eles foram desenvolvendo várias coisas. Então, isso minou dentro deles a fé. Minou a força de acreditar que Deus era um pai liberador de destino, que o tempo no Egito era chegado ao fim, e que agora tinha um lugar de saída, que tinha se cumprido lá uma etapa, mas agora tinha uma palavra de Deus que levantou um homem na terra como um libertador. Jesus fez isso conosco. Nosso tempo de Egito acaba quando nós olhamos para o libertador, para o Messias que foi levantado, e nós fazemos uma aliança com ele. Mas às vezes nós continuamos nos comportando como se nós estivéssemos no Egito, na mente.
E a mentalidade escrava provoca na gente as mesmas coisas. O que o povo não conseguiu? Deuteronômio 1:32 diz assim: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Não creram por quê? A incredulidade entrou, o medo entrou e a insegurança entrou. Então todas essas questões internas foram a verdadeira derrota de Israel. Não foi os filhos dos Enaquins. Não foi todos aqueles desafios de tomar as cidades. O que derrotou o povo de Deus, na verdade, foi aquilo que estava dentro, não resolvido. Foi aquilo que não tinha sido passado pela cura do Pai. Assim acontece com a gente. A estratégia do inimigo vai ser sempre a mesma: abalar a nossa fé no relacionamento com Deus. Nesses momentos onde os conflitos externos se levantam, Satanás vai querer usar essas situações para nos fazer desacreditar. E quando nós não estamos com o interior bem resolvido, a nossa confiança em Deus é minada. E é assim que ele consegue nos levar um abismo para o outro abismo. Porque uma fé sendo minada no coração, a prisão do medo se instala. Então eu começo a paralisar. A incredulidade vai me paralisar, porque eu olho para o desafio externo e eu não consigo crer. Porque, na verdade, a minha mentalidade escrava quer me levar para um lugar de entender como é que eu vou atravessar. De entender como é que eu vou vencer aquele conflito externo. Isso é o contrário da fé. Porque a fé me desafia a crer e entrar nesse lugar de tranquilidade. De entrar nesse lugar de refúgio. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior o nível de cura de um cristão, mais ele vai com facilidade para esse lugar. Quando uma pessoa rejeita, não se importa, ou não dá devida atenção com as suas questões internas de cura, ela vai sempre ter essa característica. Toda vez que um desafio externo vir, ela vai querer olhar para aquele lugar, para aquele gigante externo, com o medo, com os olhos da incredulidade. E não vai crer que é possível. Não vai crer que é possível. Sem a cura profunda dessas raízes, nós perdemos o propósito de Deus e dificilmente alinhamos com a perfeita vontade dEle. Por isso que a gente fica dando voltas. O que eu preciso nesse lugar? Eu preciso resolver o meu passado para vencer o meu presente e liberar o meu futuro. Eu preciso me resolver das pendências que estão provocando outras pendências, o lixo que está gerando outro lixo. Eu preciso resolver isso aos pés da cruz, para que já no presente eu receba a manifestação dessa cura e libere o meu destino, e libere o meu propósito, libere o meu futuro. Uma pessoa bem resolvida, ela vai se encaixar nessa perfeita vontade. Ela vai ter uma facilidade natural, viabilizada pelo sobrenatural, para encaixar no processo. Quantas às vezes eu vejo querendo assim se encaixar, por exemplo, no propósito ministerial, no braço e na força, no braço e na força, no braço e na força. Por que não vai? Porque na primeira cutucada na ferida, pá, explode. No primeiro arranhão, pá, paralisa de novo. Agora, quando você olha para pessoas que já estão mais maduras, que já tem a expressão de mais curadas, que já expressa isso nas suas atitudes, você vê que ela chega num lugar, ela muda de cidade, ou ela muda de igreja, ou ela muda de bairro, ou ela muda de país. É muito mais rápido e fácil para ela se encaixar no propósito. Porque a questão não é a dificuldade do propósito, de encontrar o propósito. Seja um propósito ministerial, seja um cônjuge, uma esposa ou um esposo, seja uma empresa, seja algo nas finanças. Não, a dificuldade não é o externo, não é o exterior. A dificuldade é aqui. Então, quando você vê pessoas que persistem, que insistem em curar, em resolver as suas questões, os seus desafios e as suas limitações interior, você vai ver ela ser liberada. Ela tem uma facilidade natural, viabilizada pelo sobrenatural, para se encaixar no propósito. O que tem em tudo isso? Por que uma pessoa às vezes não é resolvida? O que uma ferida faz? Qual é o contexto do que a ferida faz, que provoca todas essas reações, que traz todas essas limitações e impede a pessoa de lidar com os desafios externos?
Por exemplo, vou começar pela dor emocional. Junto com a ferida, a dor se instala. E quando a dor se instala, a dor emocional instalada ali no interior, com uma base de sustentação na alma da pessoa, ela é pior que uma dor física. Por isso que uma pessoa que tem nível de dor muito alto, emocional, ela começa a provocar até uma dor física, na tentativa de que aquela dor das emoções sumam. Por isso você vai ver pessoas, jovens e adolescentes, às vezes com sintomas de se cortar, ou de tentativa de suicídio pela medicação ou por outras ações, porque na verdade ela quer provocar algo no físico que seja maior e que a leve a ter um alívio na dor da alma. Mas a dor da alma é pior do que a dor física. Por isso que algumas feridas, a pessoa tem lá no seu interior um sentimento assim: era melhor ter me batido, era melhor ter me matado. Você vê essa expressão querendo dizer o quê? Essa dor é pior. Essa dor aprisionada aqui dentro é pior. Por isso que a pessoa fica refém, se não tratar. E a questão é, gente, depois de estar em Jesus, não tem mais desculpa. E eu acredito que o lamento de Jeremias era esse. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Por acaso não há médico em Gileade? Porque quando nós estamos sem Jesus, às vezes você pode considerar um pouco mais normal uma pessoa carregar uma dor por 20 anos. Agora, depois de uma aliança com Jesus, depois do sangue de Jesus e de todo o poder que há vertido no sangue, depois da vitória e da ressurreição da cruz, é isso que Jeremias está falando. Não tem médico, não. Acabou o bálsamo. Não é mais a terra do bálsamo essa terra. Está faltando óleo, está faltando unguento. Por acaso vocês estão sem um pai? E ele lamentava, acima de tudo, por chorar, por ver a destruição e saber que Israel tinha um Deus disposto a inclinar a mão, mas não estava querendo entrar debaixo disso. Não estava querendo entrar debaixo desses princípios. Não estava querendo entrar debaixo desse lugar onde o bálsamo é livre, é gratuito e é poderoso. Por quê? Porque tinham leis, porque tinham princípios, porque tinham algumas coisas a ser estabelecidas. Então essa dor, ela vai gerar sentimentos de desprezo, de autorrejeição, de humilhação, prisões de agressividade, ou o extremo da passividade. Você vai ver a dor causar um monte de coisa nas pessoas. Uns vão para o extremo dessa personalidade agressiva, onde o orgulho, a soberba se exalta. Outros vão para o extremo da passividade, onde se recolhe. Mas tanto um quanto o outro, fugindo de ser tocado nesse lugar da ferida. É qualquer coisa para disfarçar aquilo que eu não quero entregar ou falar com o Senhor. Quando a rejeição ela vem de pessoas, por exemplo, que foram referenciais. Faraó foi um referencial de autoridade na vida do povo por muito tempo. Tanto é que eles deixaram de olhar para esse referencial e se apegaram, se formataram no interior pela agressão injusta de um líder. E às vezes essas pessoas de autoridade que passam na nossa vida são os que vão mais provocar dor. Por quê? Uma pessoa que você quase não vê, se ele te provoca algo que te machuca, uma rejeição ou uma outra situação diferente, você fica chateado. Mas você vê a pessoa lá uma vez, então bate a poeira e segue. Mas quando é alguém próximo, quando é um pai, quando é uma mãe, quando é um pai, uma mãe espiritual, físico, quando é um amigo do peito, quando é alguém que come na minha mesa, então essas pessoas mais próximas são as que mais vão ter o poder de provocar essa dor, se você permitir, se eu permitir, se nós não lidarmos com isso no Senhor. Então, quanto maior o nível de intimidade, maior será a intensidade da dor. E é assim que a gente vai mapear as coisas que nos feriram, é assim que nós vamos selecionar. Agora, os demônios, eles procuram esse ambiente da dor. Porque as feridas, elas vão ser moradas desses bichos.
Elas vão ser moradas desses agentes espirituais de trevas, porque eles se alimentam disso. Gente, uma pessoa que chora, não o choro de Jeremias, que era um lamento de Deus, mas a tristeza da dor, ela alimenta demônios. Então os demônios querem provocar mais dor para se alimentar mais, e provocar mais dor para se alimentar mais. Pastora, mas me ferem a vida inteira. Não se comporte como se em Gileade não houvesse bálsamo. Não se comporte como se em Israel não houvesse um médico. Não se comporte como se a igreja não tivesse um pai. Como se a igreja não tivesse poder. Como se a igreja não tivesse óleo. Porque ela tem o dono. Ela tem a fonte do óleo. Ela tem a oliveira verdadeira. Ela tem aquele que cura. Ela tem o médico dos médicos. Nós temos esse lugar. Então Satanás, ele vai querer uma ferida atrás da outra, e cabe a mim e a você dar um basta em algumas coisas. Cabe a mim e a você identificar isso e dizer: chega, aqui você não vem mais se alimentar. Aqui você não vem mais se fortalecer. Aqui você não vem mais crescer. Com a minha dor, não. Chega. Porque ele vai explorar essa dor. Ele vai explorar aquilo que a ferida causou. Ele vai explorar esse machucado. E aí, é claro, destruição, esmagamento emocional, nesse caso, físico também, a pessoa vai sendo esmagada e destruída. Agora, o triste, queridos, é ver a igreja, em algumas situações, se comportar como se não houvesse mais bálsamo, como se não houvesse lugar de cura. Essas feridas, elas sustentam essa exploração no ser humano, e cada vez ele vai ter lugar para atacar mais. Aqui eles habitam. Demônios habitam em feridas. Querido, deixa eu te dizer, não se engane. Se você carrega uma dor nunca resolvida, com isso tem uma falta de perdão, ou um sentimento que aprisiona há 20 anos ali mora e se alimenta um espírito maligno. Pastora, eu não consigo crer, a minha teologia não crê, porque lá no batismo ficou todas as coisas e acabaram. Ok. Mas deixa eu te dizer, preste atenção nos sintomas. E aí a teologia já nem me importa mais. Porque Deus, Ele tem esse choro aqui de Jeremias. E o que importa já não é mais quem está certo ou quem está errado teologicamente. O que importa é o clamor do coração de Deus, por meio desse profeta, dizendo assim: o meu povo está procurando qualquer outro lugar para se curar, menos em mim. Eles estão se comportando de uma maneira como se eu não fosse o liberador do destino. Como se eu tivesse tirado eles do Egito para a terra do nada. Como se não houvesse um plano e um propósito para o qual eu chamei. E para o qual eu estou desenvolvendo cada um deles. O trauma pode gerar essa dor. Pode gerar uma vergonha. Que a pessoa vai tentar esconder essa ferida cada vez mais. Aquela velha história da sujeira debaixo do tapete. Da sujeira debaixo do tapete. Vou falar um pouquinho das consequências dessa ferida aberta. Poderia falar de várias, mas eu escolhi algumas aqui e acredito que por direção do Senhor. Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando uma pessoa tem uma ferida não resolvida, tem uma questão interna não resolvida, um primeiro sintoma é uma tristeza que se instala. E ela pode ter a atividade que for, pode tomar o seu dia 100%, mas naquele momento, ela pode tomar o dia 90%, no 10% que sobrou, quando ela se encontra com ela mesma, a tristeza aparece. Naqueles poucos minutos, às vezes dentro do carro, em um trajeto de 10 ou 15 minutos, a tristeza a abate. Ela pode disfarçar na correria do trabalho, na atividade da igreja. E olha que a atividade da igreja é um lugar apropriado para quem quer se esconder de ferida. Como assim, pastor? Mas claro, aqui a gente tem a linguagem do crente. Como que você está? Glória a Deus, de vitória em vitória. A paz do Senhor. E eu estou vindo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, e o dia hoje te engole, e a semana te engole, e eu chego, eu estou fazendo, eu chego, eu estou fazendo. Pode estar lá, em pé, igual todos esses intercessores em volta de vocês.
Fazendo, e vamos lá, e vamos curar o povo, e vamos curar o povo. Se não olhar para dentro de si, está ministrando pessoas, está fazendo na igreja, está fazendo o trabalho e continua doente. A hora que qualquer vento vem, qualquer gigante externo vem, o que faz? Se espanta e age como se não houvesse Deus em Israel. Estremece, desvia, apostata, desiste do ministério, paralisa, deprime, pânico e tantas coisas que podem vir, como se não houvesse bálsamo em Gileade. É isso que Jeremias entendeu. Momentos de tristeza são comuns a todos. O texto nos ensina isso. A ira dura um momento, no seu favor está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Momentos de tristeza vêm. Talvez não uma noite, literalmente, mas essa noite fala de um tempo, um luto, um momento de tristeza, um momento onde você lidar ali com a dor da situação, da circunstância que foi causada. Seja uma traição, a perda de um serviço, seja uma frustração, tem uma tristeza. Mas ele deu um caminho, é um momento, é um período. Quando amanhece, o dia tem que chegar. E com o dia chega a alegria. Então a tristeza não pode ser um sintoma contínuo na vida da pessoa. Se é um sintoma contínuo, alguma coisa aqui dentro não está certa. E eu preciso dar o grito. Eu preciso ir a esse lugar e dizer: eu tenho Deus, eu tenho Pai, a minha alegria vem do Senhor. Espera aí, o que está acontecendo? Eu preciso ir a esse lugar. Eu preciso sair de um estado paralisado, passivo, de aceitar uma semana após a outra, uma semana após a outra. Está sinalizando, a tristeza contínua é um sinal, está sinalizando alguma coisa no interior não está bem, não está certo. Depois da tristeza, pode evoluir para um quadro de depressão. Gente, a depressão, embora seja uma doença, que algo já foi afetado na minha vida, no meu corpo físico, e isso em muitos casos precisa de ajuda. Mas eu vou te dizer, os casos onde a depressão vem somente, ou principalmente, dos distúrbios físicos, é 10%. 90% dos casos de depressão, mesmo já tendo alterado algo no meu corpo físico, algo já deu um distúrbio, um desequilíbrio, mas 90% dos casos, a causa vem de problemas emocionais. E o que são problemas emocionais? Lá atrás tem feridas não tratadas, tem situações não resolvidas, tem questões do interior, que são os meus maiores gigantes, gerando medo, incredulidade. No caso da depressão, gera transtorno de humor, pensamentos negativos, e a pessoa começa a entrar naquele lugar deprimente, de escuridão, de verdadeiramente, no mundo espiritual, um quarto escuro. Não só no literal, mas querendo se esconder nesse lugar de escuridão. Sentimento de culpa, de se sentir inútil, vai deprimindo a pessoa. Ausência de ânimo, de prazer pelas atividades, perda da capacidade de planejar o futuro. Todos esses sintomas fazem parte de um quadro depressivo. Algumas pessoas têm mais, outros menos, mas fazem parte. Só que você vai ver 90% desse diagnóstico tem uma questão emocional por trás, mesmo já tendo afetado o físico. Isso nos indica que nós temos que sim cuidar do físico, mas que se aqui não for resolvido, a crise volta. E toda vez que o gigante externo aparecer, o interno vai abalar. E quando o interno abala, gente, às vezes a gente vai sendo esmagado emocionalmente. A depressão pode ainda evoluir para uma síndrome do pânico, por exemplo. E aí você já vê uma assolação desse medo do interior. Medo por quê, pastora? Sempre a resposta está na história. Está no motivo da dor. Está em onde o trauma foi realizado, onde aconteceu a abertura dessa ferida. Mas o fato é que o pânico nada mais é do que esse medo potencializado, um problema interior. Uma dificuldade de crer, porque a incredulidade abala o meu relacionamento com Deus, e eu começo, mesmo dentro da igreja, me comportando como se não houvesse um Deus.
em Israel, como se em Gileade não houvesse mais bálsamo. Então esses ataques de pânico, às vezes de maneira inesperada, tontura, sufocamento, já é uma crise mais aguda dessa tristeza que evolui para a depressão e que às vezes estreita para um pânico. Mas você vai ver lá atrás, tem uma questão a ser resolvida. Qual era o erro do povo? Segundo esse texto, qual era aqui o erro do povo? Nós vemos, não só no contexto aqui de Jeremias, como poderia pegar outros textos na Bíblia, que uma das maiores dificuldades de uma pessoa que não aprende a lidar com uma ferida emocional em Deus, em Jesus, ele tem algumas características, como por exemplo, transferir a culpa. Então a situação externa se levanta, o gigante externo se levanta, e aí o que eu faço? A culpa é de alguém. Eu tenho que procurar um culpado. A pessoa ferida, com uma ferida não tratada, ele vai ter uma tendência a culpar alguém. Então eu perdi o serviço, deu errado aqui, deu errado ali, a enfermidade chegou, o casamento deu uma crise. Ele não vai olhar para ele. Ele tem uma tendência a procurar um culpado, porque ele precisa transferir a responsabilidade para alguém. Afinal, o medo é o seu fantasma interno. O medo do confronto, o medo de lidar, o medo de assumir a responsabilidade é um sintoma da imaturidade emocional. Porque eu não cresci. Emocionalmente, estou paralisado. E o menino, mesmo tendo 50 anos, não sabe lidar com algumas questões. O menino, mesmo tendo 40 anos, com barba, já não sabe lidar com algumas questões. Então ele transfere culpa. E aí no casamento, o menino de 55 anos fala: a culpa é sua, para o filho. A culpa é sua, para a esposa. Às vezes piora, a culpa é sua, para o neto. Porque tem níveis difíceis da gente até compreender. A mulher, menina, sem a maturidade, sem ser resolvida, pá, estoura. A culpa é sua. Então a dificuldade de olhar para si está totalmente relacionado com aquilo que eu não venci no meu interior. Porque eu tenho medo do confronto. Eu tenho medo de ver o que realmente me amedronta. Eu tenho medo, e aí isso vai acionar o quê? A incredulidade. A confiança em Deus é minada. Aí como que eu vou para a água tranquila? Como é que eu vou para o lugar de refúgio? Como é que eu vou para o lugar de um pai que dá destino e que me libera o propósito? É um abismo. A pessoa ferida, ela também tem o sintoma de ferir. Com a arma que ela foi ferida, ela costuma usar para ferir. Às vezes a arma é um pouco diferente. Você vai ver uma pessoa ferida marcada em algumas características, por exemplo, de palavras que ferem. Então ele é ferido, ele quer provocar aquela ferida e aquela dor, e ele transfere para alguém, mesmo que seja alguém que não feriu ele. Então a pessoa que começa a ficar armada, na sua dor, ela está armada. Ah, pastora, mas eu não sou essa pessoa armada. Tem situações diferentes de eu me levantar para ferir. Por exemplo, uma personalidade que foi desenvolvida na agressividade. Então, na hora que ela tem esse confronto e o interior não está bem resolvido, ela vai ser aquela que vai lançar um monte de palavras, cheia de ira, cheia de fúria, sem pensar. Depois não lembra nem o que falou, mas em 5 minutos ela mata alguém com palavras. Em 1 minuto ela destrói uma pessoa, ela coloca a pessoa lá embaixo, ela acaba com uma pessoa. Ela tem uma fúria interior tão grande que se ela abre a boca naquele momento, ela destrói alguém. Então ela não só transfere culpa, como também ela mata. Mas o passivo, uma personalidade desenvolvida na autorrejeição, na passividade, também fere. Às vezes fere até com a omissão. O calar provoca uma ferida em alguém. Porque um nível de omissão
que você não age, que você está vendo a família perecer, que você está vendo quem está perto de você perecer, e você nada faz, você está mandando uma mensagem: eu não me importo. Fica para lá. Resolve você. Então, às vezes eu agrido com palavras e às vezes eu agrido com ausência de palavras. Depende do que me desenvolveu, do que foi gerado em mim, na minha personalidade, no meu temperamento. Agora, o povo errava também, segundo esse texto, por outras coisas. Eles buscavam os ídolos. E aqui que está a essência da mensagem que eu estou passando para vocês hoje. Jeremias estava desolado, despedaçado por causa da ferida e por causa da maneira que o povo reagia a essa ferida. Procurava a cura lá fora. Começaram a entrar nos enganos. Gente, essa mentalidade escrava é tão real que lá, por exemplo, no passado, Moisés subiu no monte e eles já falaram: não vão voltar. Confiança minada. Aí ele sumiu: vamos fazer um ídolo aqui. Vamos juntar nosso tesouro, vamos fazer um ídolo para nós. Nós precisamos adorar alguém, porque a confiança deles não estava em Deus. Uma fé minada no relacionamento com o Pai. A confiança estava em Moisés. Moisés sumiu, não desce mais, morreu, de certo Deus matou ele. Então já vai pensando no pior. Ah, pastor, é só naquele tempo. Ai, quem dera fosse. Quem dera fosse só naquele tempo. Quando a coisa aperta, a pessoa que não é curada vai procurar do mesmo jeito os ídolos. Ah, pastora, mas não na igreja. Na igreja. Na igreja. Porque eu prego na igreja, eu atendo na igreja. Então é da igreja que eu estou dizendo. Vai procurar respostas em qualquer lugar, menos no Pai. No momento que o gigante externo se levanta, só quem tem profundidade de nível de cura desce na olaria para dizer assim: ó, o que precisa ainda ser quebrado e reconstruído? Eu estou nas tuas mãos. Mas como de muitos de nós nos comportamos? Gente, o que a igreja, o que os crentes gastam hoje, nos cristais, nos florais, nas pedras, nas terapias e tudo o que ia da nova era, se eles dessem a metade de oferta, vou te dizer, pastor, os projetos estavam abençoados. Estou falando do que eu sei. Então eu não meço esforços para procurar o negócio lá, da invenção de moda estranha. Aqui está dizendo, eles foram procurar os deuses estranhos. A idolatria importada. Vamos ver o que está funcionando com o outro povo. Se comportavam como em Israel não houvesse Deus. Como se eles não soubessem quem eles eram, não soubessem sua identidade, não soubessem o Pai que tem, o poder que Ele tem. Então eles vão, no desespero, quando o gigante externo se levanta, procurar qualquer coisa. A pessoa desespera na enfermidade. Vai procurar práticas espíritas, depois de aliança com Cristo e caminhada. Não estou nem dizendo do novo, que acabou de chegar. Que às vezes a gente dá um desconto. Porque o desespero, minha filha vai morrer. Deus não faz nada. Esse pensamento faz levar a várias coisas. A buscar os ídolos. A igreja buscando prática de nova era. No engano barato, tão simples de compreender. No engano maligno, tão simples para qualquer um que tem vida no Espírito compreender. Por que esse engano vem com tanta facilidade? Porque não estou bem resolvido aqui. A minha fé é abalada. É difícil ir para a água tranquila. É difícil ir para o lugar de refúgio. É difícil eu entrar nesse lugar, porque eu sou desafiado pela fé. Na hora que o gigante externo se levanta. Ídolos estrangeiros. Buscar nas práticas pagãs. Por quê, pastora? Porque a gente rejeita o caminho da cruz. Porque a gente rejeita o manual de instrução. A gente acha difícil de seguir. A gente acha difícil de resolver a nossa dor. Então a gente continua fugindo. Mas deixa eu te dizer. Jeremias está perguntando. E eu pergunto também, porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura não há médico lá?
Por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Por quê? Porque não buscamos, porque nós não queremos vencer esses desafios que estão dentro de nós. Jeremias estava de luto, ele estava espantado, porque nós buscamos em todo lugar a hora que o desespero vem. Colocamos a confiança em pessoas, tiramos a confiança de Deus, depositamos em pessoas. É muito fácil ver isso dentro da igreja. É muito fácil ver isso dentro da igreja. Porque nós vamos colocar a expectativa lá no profeta, lá no homem e na mulher de Deus, que vai estender a mão e que vai curar. Só que quando o nosso coração tem a idolatria, querido, eu vou te dizer, é um engano. Deus usa profetas, usa. Deus usa vasos, usa. Continua usando. E os dons são para ser usados. Mas quando a motivação do coração tem uma idolatria que está buscando no homem a resposta que tem no Pai, vai ser ruim. Vai nos levar a um caminho de engano. A pessoa sem cura, ele não consegue confiar que quando Deus vai falar, Deus move. Até para uma pessoa te ligar de outro estado, no seu telefone. E o que ele faz no desespero? Ele não aguarda em Deus, mas ele sai procurando. Então ele vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Eu sou dessa igreja, mas na segunda eu estou num lugar, na terça no outro, na quarta na outra. Onde tem alguém que eu acho que vai ser a minha resposta, lá eu estou. Sintoma de alguém que não foi bem resolvido, não entrou nesse lugar, não consegue ir nesse lugar da confiança do Pai, continua esperando em pessoas, continua idolatrando, só que não mais a imagem de escultura, mas algumas imagens que ele coloca diante de si. E Deus onde está? Crente agindo como se não conhecesse Deus, como se não tivesse um Deus. Esse aqui era a essência desse texto. A indignação de Jeremias era assim: queridos, povo, filha de Sião, não tem mais bálsamo, acabou o poder, Deus está inútil, Deus está com a mão ressequida, Ele está com a mão recolhida, Ele está impossibilitado de vir a seu favor. Ah não, Ele não está. Mas deixa eu te dizer, quando você aprende a vencer a incredulidade, os seus medos, as suas dores aqui dentro, quando o gigante externo se levanta, você corre para um lugar que você sabe onde tem solução. O altar secreto da pessoa madura, ele é fortalecido. Mas a pessoa não resolvida no seu interior, ele tem a confiança em pessoa. E aí a gente escuta assim de alguém na igreja: esse grupo é só para recado. E aí não adianta, porque vem enxovalhada de pedido de oração. E texto, e pedido de oração. Olha, pastora, mas pedir oração não é bom? Gente, é bom até um certo ponto. Desde que você não queira 100 pessoas para interceder por você, enquanto você não tem uma hora de intimidade com Deus. Porque isso vai virar muleta na nossa vida. Isso vai virar uma desculpa de quem quer continuar transferindo responsabilidade. E aí a minha cura não vem, a culpa é de quem? Da igreja. É de Deus primeiro, depois da igreja. É das pessoas. É do meu chefe. É do meu esposo. É da minha esposa. É dos meus filhos. A culpa vai ser sempre de alguém. Porque eu estou me eximindo desse lugar de entrar em Deus para consertar aquilo que precisa aqui dentro. Há um lugar onde as nossas dores podem ser saradas. Oséias diz que ele abre a ferida, mas quando ele abre, é uma dor que cura. É um confronto que vem, mas que resolve. É um bálsamo que é vertido e que começa a tirar de mim a causa. Por isso, a minha personalidade começa a se converter. E pastora, aquele negócio de pau que nasce torto, morre torto, é mentira. O que eu estou é desalinhado da minha identidade. Porque a minha personalidade não deveria ser uma máscara. Não deveria ser um faz de conta. A minha personalidade deveria ser a mesma da minha identidade real. Eu deveria ser aquilo que eu nasci para ser.
Ou deveria pelo menos estar caminhando para isso, porque desde que eu fiz uma aliança com Jesus, a proposta é essa: que Ele venha habitar em mim, que eu seja parecido com Ele, e que nele eu vou me encontrar, em quem o Pai me fez. É possível isso. Quando isso acontece, o meu temperamento vem para o lugar. O meu temperamento não é desgovernado. Eu não faço escolhas pelas minhas emoções. Eu não confio no meu braço e na minha força. Eu não saio como alguém que desgoverna, toma atitudes precipitadas e depois sai, também nem sabendo mais como consertar. E naquelas atitudes precipitadas, sai da hora, sai do lugar, sai do momento, sai do casamento, sai do ministério antes do tempo. Esses são comportamentos de alguém que não foi buscar bálsamo em Gileade. Esse é o comportamento de alguém que se esquece que há um pai em Israel. É disso que Jeremias está falando. Tem médico, tem cura. Queridos, uma enfermidade pode vir para assolar, mas ela não pode desestruturar. Quando você resolve esse medo, essa incerteza, essa insegurança que vieram sendo construídos na sua história, os gigantes externos continuam vindo, mas a maneira de nós lidarmos com ele é diferente. E aí, um menino vai crescendo, uma menina vai crescendo, vai desenvolvendo e vai se tornando um homem e uma mulher de Deus, a ponto de você olhar para uma pedrinha, ou 3, pegar 3 e dizer basta uma. E alguém olhar e falar, está doido? Olha o tamanho do gigante. E você fala, não, a pedrinha é suficiente, porque há Deus em Israel. Porque essa afronta não está vindo contra mim, está vindo contra o povo de Deus, de Israel. Então vai ser fácil para eu vencer. Quando o menino cresce, quando o menino amadurece, quando ele aprende a vencer o leão e o urso, lá nesse lugar em Deus, então o gigante externo se levanta. Mas ele com a pedrinha na mão e com a funda, ele se sente uma super pessoa. Uma coragem vem, porque o medo foi embora. Uma segurança vem, não no braço, na força, nem na habilidade, mas em saber que há um Pai, em saber que há um Deus que chama cada uma das estrelas pelo nome, as estrelas que Ele criou, e Ele as chama e elas comparecem diante dEle. Que é um Deus que fez o universo, que os homens lutam para conhecer, e a cada 50 anos, 30 anos, vem que não conhece tudo. E que eu, por meio de Jesus, tive o privilégio de ser enxertado nessa oliveira, por meio de Jesus. E agora eu sou filho por adoção, tenho direito a essa herança, ainda vou reinar com Ele. Quando o menino cresce, quando o menino é curado, quando as feridas são cicatrizadas, a segurança vem em lugar dessa insegurança, dessa incerteza. Eu passo a ter decisões que são por fé e não por vista. Eu acerto o alvo pelaquilo que eu ouvi do meu pai e aquilo que eu aprendi a crer. Existe um lugar onde há bálsamo que cura, em Deus, nos seus princípios, no perdão, no caminho de volta, na oração. Quero chamar o louvor aqui para frente. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Por que, de repente, nós não conseguimos curar de algumas coisas? Porque a insegurança, a instabilidade, o medo ainda estão assolando. Porque a tristeza está durando mais que uma noite. Porque a depressão ou o pânico não estão findando. Por que eu não consigo sair de alguns lugares de sepultura e de morte? Será que eu estou buscando em Deus? Será que eu tenho mesmo essa convicção que sai da minha mente, mas desce para os meus sentimentos, de que eu tenho um Pai, de que Deus é meu governo,
de que Ele está realmente acima de qualquer situação externa que se levante. Eu quero te desafiar nessa noite a perguntar para o Senhor: Deus, onde estão os meus conflitos internos não resolvidos? Eu quero te desafiar a perguntar a Deus: tem alguém que eu não perdoei? Tem uma dor que eu não entreguei? Talvez pela vergonha de chorar o suficiente, pela vergonha de falar com o Senhor o suficiente. Tem um abuso que eu nunca resolvi. Tem uma traição que está engasgada ainda. Tem alguém que se foi e ainda dói. Eu culpo Deus. Eu quero te desafiar a fazer algumas perguntas para o Senhor nessa noite. Qual é a causa da minha incerteza, do meu medo, da minha falta de fé? Por que eu não estou conseguindo entrar nesse lugar de águas tranquilas e de confiar que Ele é o meu refúgio? Tantos textos diferentes foram usados para abrir o culto, para falar de oferta, e todos me conduzem ao mesmo lugar, de que eu tenho um lugar de refúgio, de que eu tenho um Pai. Quero te convidar a fechar os teus olhos.